Olá, gente, tudo bem? Vamos lá para a nossa nova aula aí sobre tipos de variáveis, tá? Eu vou ensinar um pouquinho sobre variáveis e como o Java trabalha com elas. Então vamos abrir um projeto novo, arquivo, novo projeto, tá? Desenvolvimento Java, aplicação Java, próximo passo. Nome do projeto, tipos de variáveis. E clica no finalizar. Então, joia. Vou apagar essas linhas de comentário, que para a gente não tem serventia por enquanto. E vamos lá. Então, vamos pegar na parte inicial da aplicação. Então, a gente vai primeiro ensinar um pouco sobre as variáveis numéricas, tá? Então, temos vários tipos. Variável int, que é normalmente usada para trabalhar com inteiro, variável float, variável double e assim por diante. Então vamos criar uma primeira variável. Tá? Para entender um pouquinho do conceito, variável seria o local onde é guardado alguma coisa. Então essa variável pode, dentro desse local, eu posso guardar uma variável numérica, então ela vai ter um número lá dentro. Eu posso gravar uma string, que é um conjunto de letras ou de caracteres. Tá? Eu posso trabalhar com variáveis de definição, tipo se ela é verdadeira ou falsa, e assim por diante. Então, eu vou ensinar passo a passo, uma a uma. Então, eu vou criar uma variável do tipo inteira, chamada valor. Certo? E eu vou fazer o quê? Vou alimentar ela com alguma coisa. Então, toda vez que eu me referir a valor dentro do sistema, ele vai me responder alguma coisa que tem dentro. Então, eu vou falar que valor é igual a 10. Certo? Legal. Como nós já ensinamos anteriormente, system.out.println, ele faz o que mesmo? Se o pessoal viu a aula de número 1, ela vai mostrar algo na tela. Então eu vou verificar se realmente, quando eu chamar a variável valor, se ela vai me mostrar o que tem dentro dela. Então eu vou por aqui, computador, mostra para mim na tela, então, int valor. Tá? Então, eu quero demonstrar que a variável inteira, chamada valor, ela tem um número dentro. Então, eu peço para ele demonstrar o valor que tem dentro da variável valor. Então, ele vai preencher o quê? Ele vai mostrar para você uma linha escrito int valor, dois pontos, e o que tiver dentro da variável valor. Tá? Chamamos elas de variáveis porque ela pode variar a qualquer momento. Então, quando eu me referir à palavra valor, ela pode ter um valor 10, um valor 11, um valor 20 e assim por diante. A gente clica aqui em executar projeto ou a tecla F6. Olha lá que legal. Ele fala que a variável inteira tem o valor 10. Se eu vim aqui e falar que a variável chamada valor tem o valor 20 e apertar o F6, você pode ver que quando eu pergunto para a máquina o que tem dentro da variável valor, ela responde 20. Certo? Então, essa é a mais comum, é uma variável inteira. Tá? Na literatura aqui, eu andei vendo, uma variável do tipo inteira, ela vai do número menos 32.768 a valor positivo 32.767. Então, isso significa o quê? Desse valor negativo até o positivo, se você quiser preencher um valor que esteja dentro do inicial e o final, ela permite. Se eu quiser um valor, um exemplo decimal, ou um valor enorme, sei lá, 10,724 mil, tá? Ela não vai preencher porque ela é uma variável inteira, não aceita decimais. Tá? Então vamos agora para o segundo tipo, que também como é que eu posso dizer? Ela é usada para armazenar números, mas de tamanhos menores ainda do que a variável valor. Eu posso trabalhar com a variável byte. Então, se eu vim aqui e falar assim, o tipo byte da variável chamada número byte, eu vou dizer que número byte é igual a 7. E quero ver se é verdade. Então eu vou falar, computador,
Ponha na tela para mim, por favor, aquela variável lá que eu defini como byte. Quanto que tem dentro dela. Então, se o pessoal aí prestou um pouquinho de atenção, system.out.println, né? Eu posso pôr aqui alguma coisa para demonstrar algum texto, mais o valor que tiver dentro dela. Então, qual variável eu quero demonstrar aqui? Número byte. Se eu pressionar o F6, ele retorna aqui para a gente. Ó, a variável valor tem dentro dela um número 20. A variável número byte, ela tem o valor 7. Tá? Poderia ser qualquer nome. Tá? Eu não preciso necessariamente usar essa nomenclatura. Eu poderia chamar de árvore, de flor, de mesa. Normalmente a gente usa nomes parecidos com o que a gente precisa obter o resultado de algo, para poder, num sistema enorme, você não se perder. Então já ensinamos a variável, o tipo de variável int, o tipo de variável byte. Agora eu vou ensinar o tipo de variável float. Tá? Vou chamar ele de número float. Como eu conversei antes, pode ser qualquer coisa. Eu posso querer receber um número decimal, tá? Ou um número fracionado, e chamar ela de, sei lá, casa. Tá? E eu vou falar que casa é igual a 12,5. Como é uma variável float, eu tenho que pôr o F depois do número. Finaliza sempre a frase com ponto e vírgula. Vamos ver se é verdade? Então, eu quero que apareça um texto chamado float. Eu quero que ele demonstre a variável para mim chamado casa. Certo? Então, fala assim, ó, computador, mostre para mim a variável float, o que tem dentro da variável casa. Pressiona F6. E estamos aqui, ó. Então, dentro da variável valor tem o número 20. Dentro da variável número byte tem o número 7. Dentro da variável casa tem o número 12,5. Tá? Agora vamos ensinar outra, que chama double. Tá? Então, double, dólar. Tá? Vamos supor que eu quero uma variável que tenha dentro dela o valor de câmbio do dólar. Então, eu vou falar que dólar... hoje está custando, um exemplo, não tenho ideia, sei lá, 2,78. Finalizo com ponto e vírgula. E peço para ele publicar para mim na tela a variável double, que tenha o nome dólar. Pressiono F6. Tá lá. A variável dólar é uma variável do tipo double e ela tem o valor dentro dela de 2,78 centavos. Legal. O que mais eu posso falar para vocês? Vamos falar agora sobre letras. Né? Às vezes você precisa guardar uma letra, um texto, uma palavra. Então existem alguns tipos e eu vou mostrar os principais. Caso você queira conhecer todas, nós temos várias apostilas no site. Tá, do aprendafácil.com.br, explicando uma a uma e para que é usada cada uma delas. Então vamos lá, eu vou criar uma variável do tipo char. Tá? Esse tipo char, ele armazena dentro da variável apenas uma letra. Tá? Então eu vou pôr aqui que o char da variável letra é igual à letra A. Então se eu vim aqui e pedir para que ele mostre a variável letra, ele vai mostrar para mim na tela a letra A. Certo? Então tá aqui, ó, char, uma variável do tipo char, a variável chamada letra, tem dentro dela uma letra que é a letra A. Legal. Outro tipo de variável que armazena letras, o string. Então, se eu vim aqui e escrever string de palavra,
certo? E eu vou falar que a variável palavra, ela vai conter uma palavra qualquer. Pode ser meu nome, Ricardo. Correto? Você pode ver que ela é única, que aparece numa nomenclatura diferente. Todas estão em azul no NetBeans e a string, ela está em letras pretas, tá? Então por quê? Porque a string é um conjunto de letras. Então se você pegar a palavra Ricardo, a string significa o quê? Que tem várias letras dentro daquela variável. Você vai descobrir mais na frente, nos próximos cursos, que toda string é uma char. Tá? É um array com várias letras dentro. Mas a gente vai explicar nas próximas aulas. Então vamos ver se é verdade. Eu quero que o sistema mostre para mim na tela. Eu estou copiando e colando, tá? Então é fácil. Você seleciona a linha, Ctrl C, manda para a memória do computador. E depois vai na linha que você quer e põe Ctrl V e repete a linha. Tá? Ou eu escreveria manualmente, como eu fiz na primeira vez. Então se eu vim aqui e falar, computador, me mostre por favor a string, tá, da variável palavra, o que tem dentro dessa variável. Ele vai me responder a palavra Ricardo. Joia, olha lá. Então estou dizendo que a variável palavra, ela vai conter letras, vai conter string dentro dela, e o que tem dentro da palavra, da variável palavra, tem a palavra Ricardo. Correto? Outra que também é muito utilizada são as variáveis do tipo boolean. Tá? Então essas variáveis são usadas em programação porque elas só aceitam verdadeiro ou falso, que em inglês true ou false. Então eu vou criar uma variável chamada validação. Tá? Essa palavra validação, essa variável validação, ela pode conter dentro o quê? Ou verdadeiro ou falso. Então eu vou fazer algumas contas no sistema ou alguma verificação e eu alimento ela tipo, está verdadeira ou é falsa. Tá? Você vai usar mais na frente, na parte condicional, usando ifs, que a gente vai ensinar mais na frente. Mas infelizmente você tem que passar por todos esses fundamentos para lá na frente você poder saber para que serve aquele conjunto de instruções, né? Que a gente vai começar a misturar todas elas. Então eu vou vir aqui e falar que validação é igual a true. Opa, esqueci aqui o R. Você pode ver que quando você erra, ele faz uma sinalização para você em vermelho embaixo, dizendo que ele não reconheceu a palavra, tá? E seleciona aqui ao lado e te dá algumas ajudas, né? Ele fala, ó, cannot find symbol. Eu não conheço esse símbolo, eu não conheço essa simbologia. Tá? E ele recomenda que você deve usar true ou false. Tá? Então vamos lá. Então eu vou aproveitar aquela linha, como eu já ensinei para vocês. Ctrl C, Ctrl V. Eu quero que ele me mostre a variável de tipo boolean, que eu chamei de validação. Então o que vai ter dentro dessa variável validação? Vai ter que me responder sempre um true ou false. Opa, validação. Você está percebendo? Ó, eu já verifiquei que tem um erro, mas eu vou pressionar o F6 ou clicar aqui para executar para ver o que vai acontecer. E o compilador com certeza localiza o erro e fala assim, ó, esse projeto está com erro de compilação. Eu vou cancelar e vou tentar consertar o erro, porque sem eu consertar o erro a aplicação não vai rodar. O erro está aqui, preenchi, saiu a marcação de erro, se eu pressionar o F6, tá? Você vai perceber que ela retornou corretamente. Então dentro da palavra, dentro da variável, né, validação, ela vai me responder que ela está verdadeira. Como ela poderia me responder false. Bem, gente, esse é o conceito inicial aí de tipos de variáveis, e nas próximas aulas a gente vai ensinar um pouquinho mais sobre condição, sobre declaração de variáveis, sobre classes e outros treinamentos. Um grande abraço, até a próxima!